Pessoal, a gente vai passar agora para essa questão aí. Tá? Vamos começar aí lendo o que o enunciado nos fala. Tá? A barra AC é um tubo de aço quadrado de 100 mm de lado e com espessura de parede de 6,25 mm. A barra é suportada pelo pino A de diâmetro igual a 12,5 mm e pelo cabo BC, que tem um diâmetro aí de 9,5 mm. As tensões normais admissíveis para o cabo e para a barra são respectivamente 170 e 120 MPa. E a tensão de cisalhamento admissível no pino é 95 MPa. Tá? Então, o que a gente quer? Desprezando o peso da barra, determine a maior carga P que pode ser aplicada no sistema. Tá? Então, para a gente começar a fazer essa questão, a gente precisa primeiro entender como é que funciona esse sistema aqui. Tá? Nós temos essa barra AC, tá? Nós vemos aqui a barra AC, nós vemos a articulação aqui, esse pino, né? Ou essa rótula A, e nós temos esse cabo BC, tá certo? Quando eu aplico essa força P, o que é que vai acontecer? Essa força P ela vai ocasionar o tracionamento desse cabo BC e, ao mesmo tempo, ele vai ocasionar a compressão dessa barra e o cisalhamento desse pino. Tá? Então, para a gente verificar qual é o limite máximo dessa carga P, eu tenho que verificar todas essas três condições aí de tensões admissíveis. Tá? Aqui, ultrapassar é a que vai controlar a carga P. Tá? Então, nós vamos ver aí como é que a gente procede numa questão como essa. Então, para a gente começar, pessoal, aqui eu já calculei para vocês, mas vocês sabem que toda vida que a gente tem uma questão de tensão, tá? Eu sempre vou precisar saber qual é a força e qual é a área que essa força está agindo, tá certo? Então, como eu já sei aqui que eu vou calcular a tensão admissível de compressão no tubo, a tensão admissível de tração no cabo e a tensão de cisalhamento máxima no pino, tá? A tensão máxima admissível no pino, então eu já calculei aqui as áreas para a gente, tá? Como o tubo aqui é uma seção vazada, que tem paredes aqui de 6,25 milímetros, ele tem esse jeitão aqui, essa é a cara da seção transversal desse tubo, tá? Então, para calcular a área, a gente pega aqui o quadrado externo, né, que tem 100 milímetros, e diminui aqui do quadrado interno, que se eu subtrair a espessura das duas paredes, eu vou ter aqui 87,5 milímetros. Então, eu tenho 100 milímetros quadrados, que é a área do quadrado externo, menos 87,5 milímetros quadrados, que é a área do quadrado interno. Isso aí me dá 2,34 vezes 10 a terceira milímetros quadrados, tá? As áreas aqui do círculo são bem simples, as duas seções transversais são circulares, então eu tenho aqui a área do pino igual a 122,7 milímetros quadrados e a área do cabo 70,9 milímetros quadrados, tá certo? Então vamos lá, já achei as áreas, agora eu preciso saber quais são as forças, tá? Eu tenho esse sistema aqui, como a gente viu, que tem essa força P e essa força P precisa ser decomposta, né? Porque eu quero trabalhar com as componentes dela, tanto a componente que causa essa compressão e o cisalhamento, quanto a componente que vai, no caso, tracionar esse cabo BC, tá certo? Então, vamos lá. A gente olhar aqui, FBC cosseno de 10, isso aqui é igual a P cosseno de 60. O que é isso, pessoal? FB cosseno de 10 é essa componente aqui, tá? Da força BC, nesse nosso sistema aqui, que nós arbitramos esse sistema de coordenadas aqui ortogonal, tá? Você pode se perguntar por que esse sistema e não o sistema que a gente está habitualmente, que a gente usa habitualmente, né? Esse sistema aqui nos facilita porque as componentes já vão estar na direção que eu quero, tá? Por exemplo, essa componente nessa direção, nesse eixo aqui, já vai me dar a força que eu preciso, né, para calcular tanto a compressão, tensão de compressão, quanto o cisalhamento, tá? E essa componente aqui, BC, nesse eixo, tá? Nesse outro eixo aqui, vai me dar a tensão, né, que eu preciso aí. Na verdade, eu vou achar, através da igualdade aqui das duas componentes, eu vou achar a força BC, tá? Então, FBC cosseno de 10 nada mais é do que a componente
dessa força BC nesse eixo, e ela tem que ser igual, tá, a componente P, o outro eixo aqui na outra direção, tá? Como elas têm direções opostas, tá? Então, eu digo que FBC, cosseno de 10 graus, é igual a P cosseno de 60, tá? Eu tenho aqui um ângulo de 90 graus, eu sei que esse é 30, tá? Então, eu ficaria aqui com 60 graus, né? Então, vamos escrever aqui FBC é igual a P cosseno de 60 dividido por cosseno de 10, tá? Se eu colocar os valores agora para cosseno de 60 e cosseno de 10, tá? Eu tenho que FBC é igual a 0,508 P. Tá? Nós vamos deixar isso aí em função de P. Vou ajeitar esse P aqui. Tá? Nós vamos deixar aí em função de P. Da mesma forma que eu fiz essas componentes aqui nesse eixo, nós vamos fazer agora somatório das forças nesse outro eixo aqui, tá? Nesse aqui eu tenho a força FAC, tá? Quem é a força FAC? É a componente de P nesse eixo aqui, tá? Então, FAC, ela é igual. Eu tenho P cosseno de 30 mais FBC seno de 10 ou cosseno de 80, tá? Tanto faz. Isso aqui é igual a 0,0. Oh, desculpa. Vamos colocar aqui embaixo, né? C é igual a 0,954 P, tá? Eu só substituir aqui os valores de cosseno de 30 e seno de 10, tá? O que eu fiz novamente? As componentes a componente de P e a componente de BC, tá? Somatório das duas aí. Como esse FAC só deu uma interrompida aqui por conta do microfone aqui. Falou, mas voltando aqui. O FAC é igual a 0,954P. Por que o FAC, pessoal? O que é que eu fiz aqui? Na verdade, eu somei as componentes, tá? A força FAC, que é a força que vai agir nesse corpo, ela é igual ao somatório das duas componentes, não é isso? A componente de BC sobre esse eixo e a componente de P sobre o mesmo eixo, tá? Isso aqui vai dar o FAC, tá? Então, eu tenho aí FAC e FBC em função de P. Legal? Então, vamos mover aqui um pouco para cima. Tá? E vamos trabalhar agora aqui. Vamos começar aqui com a tensão normal na barra. Tá? Tensão normal na barra. Tá? O que é que eu sei? Eu sei que a tensão admissível é igual a 120 MPa, tá certo? Mas eu sei que tensão é força, é a força que está agindo aqui, FAC, dividido pela área do tubo, tá certo? Eu tenho, então, 120, só
substituindo agora os valores, é igual a 0,954P dividido por 2,34 é a terceira, certo? Isso aqui me dá, se eu colocar o P em evidência, tá? P é igual, vou colocar o P em evidência não, se eu separar o P, né? P é igual a 294,3 quilonewtons, tá? Lembrando aqui, pessoal, que a gente está usando, né, as unidades de MPa, Newton e milímetros quadrados, tá? Então, como eu trabalhei com áreas em milímetros quadrados e tensão em MPa, a força que eu vou obter é em Newton, né? No caso aqui, quilonewton, né? Um múltiplo aí de Newton, tá certo? Então, eu sei que o P, pessoal, para ele não exceder a tensão normal, tensão admissível máxima normal, né, ou de compressão, ele não pode passar, essa força P não pode passar de 294,3. Agora vamos analisar a outra situação, tá? Que é agora a tensão normal no cabo, tá? Eu tenho a mesma coisa aqui, eu tenho uma tensão admissível, não é isso? Agora a tensão admissível do cabo, ela é igual à força que age nesse cabo, força normal, a gente chama de FBC, dividido pela área do cabo, tá? Eu tenho, substituindo os valores, eu tenho aqui 170, que é a tensão admissível no cabo, é igual a FBC, a gente descobriu que é 0,508P, tá? Dividido pela área do cabo, que é 70,9, tá? Isso aqui vai me dar um P igual a 23,7 quilonewtons. Opa, professor, agora a gente já obteve um valor de P bem menor, tá? Então, o que é que isso quer dizer? É que antes dessa barra exceder o limite da tensão admissível devido à força P, essa mesma força ela vai causar muito antes ela vai exceder a tensão normal no cabo, tá? No caso, essa tensão é uma tensão de tração, ela vai exceder, então, até esse momento aqui, a força P está controlando, né? Então, eu tenho que me preocupar em não exceder a força do cabo, já que eu sei que eu preciso de uma força muito maior para exceder aí a tensão normal da barra, tá? Por último, pessoal, a gente vai testar aqui tensão de cisalhamento. Tensão de cisalhamento no pino, tá? E a tensão de cisalhamento? É a mesma coisa, pessoal. A tensão agora, só que eu estou falando de tensão. Anteriormente nós havíamos falado de tensões normais, agora a gente está falando de tensão de cisalhamento. Lembrando que a letra para tensão normal é o sigma e a letra para tensão de cisalhamento é o tal. Tá? Então, o tal admissível é igual a FAC sobre 2, tá? Por que FAC sobre 2? Como eu comentei anteriormente, esse cisalhamento é um cisalhamento duplo, tá? Ele acontece em duas áreas do pino ao mesmo tempo, tá? Então, a força vai ser dividida em duas, tá? Então, é o FAC dividido
por 2, tá? Deixa eu só aumentar isso aqui. FAC dividido por 2, dividido pela área do pino, tá? A área da seção transversal do pino. Substituindo os valores, eu tenho 95 MPa, isso aqui é igual a 0,958P dividido por 2, tá? Sobre a área do pino, que a gente tinha calculado que era igual aqui. Vamos subir aqui. Nós tínhamos calculado anteriormente. É igual a 122, 122,7 milímetros quadrados. Isso aqui me dá P igual 24,4 quilômetros, tá? Então eu tenho que aqui, pessoal,